Meus irmãos, muitos cristãos estão vivendo em uma zona de conforto espiritual. Em contraste a tudo que nós aprendemos e temos aprendido na igreja, sobre o modo como Deus nos tem ensinado que devemos viver. Mas há muitos que trocam a cruz pelo conforto do sofá, que trocam, na verdade, a verdade genuína e inerrante, infalível da palavra, mas às vezes dura, pelo silêncio, e trocam a santidade pela aprovação do mundo. Essa paz que nós evitamos perder é, na verdade, o que eu vou chamar aqui na exposição dessa noite da paz do diabo, a paz do mundo, como Cristo então faz referência. Uma falsa sensação de insegurança, uma paz conquistada pela omissão, pela conformidade com os valores traídos dessa geração. E antes que você fique ansioso, porque eu ainda não chamei as crianças, eu vou chamar, aguarda um pouquinho. Eu queria fazer um diagnóstico rápido com a igreja. Será que eu estou comprando a paz do mundo, a paz do diabo, ou estou vivendo a paz de Cristo? E aí eu queria trazer pelo menos 4 perguntas para você refletir no seu coração. Eu evito falar ou confrontar o pecado em casa para não gerar briga? Eu aceito os padrões morais da cultura, absorvendo o estilo de vida mundano para não parecer radical, para fazer parte? Eu troco a obediência à palavra de Deus por conveniência às minhas vontades pessoais? Eu confundo tolerância ao pecado com amor ao próximo? Que a gente possa refletir se as nossas ações, mais do que as nossas intenções, estão sendo moldadas em busca de uma paz com o mundo, ou se de fato estamos refletindo o evangelho radical, transformador de nossas vidas que Cristo pregou e pelo qual Cristo morreu. Essa calma adquirida, que ela não seja uma anestesia que antecede a necrose, quando o cristão prefere não mexer no vespeiro do pecado para manter o clima bom. Ele não está vivendo a paz de Cristo, mas está comprando a paz do diabo. Eu queria levá-lo para o texto de João, do Evangelho de João, capítulo 14, e nós vamos refletir a partir da leitura do verso 27, João 14, 27. Diz assim a palavra do Senhor: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Até aqui. Queria convidar as crianças à frente, os professores e professoras. Nós vamos orar com eles, por nós também, para que Deus, em sua grande misericórdia, possa aplicar a sua palavra em nossos corações, possa fazê-los crescer nos caminhos do Senhor, possa usar cada professor e usar a palavra e a indignidade do pregador aqui, que não venha comprometer a pureza e a eficiência do poder da palavra de Deus em nossos corações. Vamos orar ao Senhor. Vamos fechar nossos olhos nesse momento, cada um de nós, e vamos clamar pela misericórdia do Senhor. Pai bendito, todo-poderoso Deus, te louvamos, ó Pai, porque Tu és santo, 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 mas és bondoso e amoroso para conosco, Senhor, que não alcançamos a Tua justiça, porque a nossa natureza corrompida extravisa a nossa vontade para longe do Senhor, mas o Senhor nos amou com tal amor, que enviou o Seu próprio Filho a morrer por nós. Ó Pai, que isso possa mover o nosso coração a uma transformação, a um discipulado, a uma vida radicalmente mudada em relação às coisas que não Te agradam, radicalmente mudada a amar as coisas que o Senhor ama, que as nossas prioridades, a nossa cosmovisão, a lente com a qual nós enxergamos o mundo à nossa volta, seja transformada pela Tua palavra poderosa, para que possamos ter o nosso coração movido àquilo que Te agrada, a buscar o Teu coração,
a tua vontade, o teu querer revelado para nós, e que possamos desfrutar dessas coisas com contentamento, com alegria, certos de que temos recebido tudo da mão do Senhor, que nosso coração seja dominado pelo teu Espírito Santo, a nos conduzir em conformidade com aquilo que temos visto e ouvido. Ó Deus, que a nossa boca professe uma teologia condizente com aquela que tu tens posto em nossos corações, e que a nossa vida reflita isso, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na tradição religiosa, teológica, nós compreendemos que Satanás, aquele que é trazido da Bíblia como inimigo das nossas almas, ele não se opõe a nós apenas com violência, com perseguição, mas muitas vezes com ilusões sutis, com conformidades sutis, especialmente a ilusão de que está tudo bem, quando na verdade espiritualmente tudo está corrompido, tudo está comprometido. Essa é a paz do diabo. Essa é uma sensação de estabilidade, de aceitação ou de conforto que serve para adormecer a nossa consciência, ou como Paulo vai dizer, cauterizar a nossa consciência em relação ao pecado e nos manter longe do Senhor, da palavra do Senhor e da vontade de Deus. A paz do diabo é uma sensação de tranquilidade espiritual, comprada a custo da omissão, da falta de compromisso genuíno com o Senhor, de responsabilidade com a palavra do Senhor, ou de refletir a palavra do Senhor em nossas vidas. Não confrontamos o pecado, não somos chamados ao arrependimento e nem chamamos ao arrependimento, não disciplinamos e chamamos isso de paz, porque não queremos comprar brigas, mas é só um silêncio cúmplice. Essa paz não vem de Deus, mas vem da conveniência com o pecado, é uma trégua falsa e um silêncio perigoso no coração da igreja. No Evangelho de João, a partir do capítulo 12, do verso 27, Jesus vai antecipar a sua paixão, a sua morte, revelando a angústia do sofrimento. Isso está iminente, está prestes a acontecer, mas ele vai reafirmar a sua submissão à vontade do Pai. A autoridade da vontade do Pai sobre a vida dele, que deveria ser esse o exemplo, o modelo, a régua, para compreendermos a nossa submissão como igreja, à vontade de Deus sobre nossas vidas. O cenário em que Cristo está ali com seus discípulos, ele é um cenário de crescente hostilidade, quer seja pelos líderes religiosos, que cada vez mais estão conspirando e se articulando contra ele, mas o povo também, que embora entusiasmado pelos milagres, começam a não compreender a natureza do seu ministério, a essência da sua vida, da sua vinda. E esse contexto vai culminar então no discurso do cenáculo, a partir do capítulo 13 ao capítulo 17 de João, onde Jesus, rodeado dos discípulos inseguros, discípulos com corações vacilantes ali, ansiosos, Cristo prepara-os para o choque entre a paz do mundo, a paz que o mundo oferece, definida pela estabilidade política, pela aceitação social, que muitos poderiam talvez estar buscando em suas expectativas falsas em relação ao que deveria ser o Messias, mas ele traz um contraste em relação à verdadeira paz, que trata de uma reconciliação com Deus, e é esse momento que é assumida essa reconciliação com Deus, uma inimizade com o mundo. E por isso a hostilidade do mundo em relação a tudo aquilo que vem do Senhor e que glorifica ao Senhor. Essa paz não é exercida ou não é experimentada a partir de circunstâncias, mas ela apontava para o sacrifício, ela apontava para a morte de Jesus, o sacrifício não só de sua vida, mas também de sua reputação. A paz de Cristo apontava para o compromisso de Cristo em submeter-se à vontade de Deus, mais do que a preocupação com sua própria reputação ou a própria vida. O texto, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, ele pré-anuncia as coisas que viriam.
coisas as quais nós podemos estar vivendo em nossas vidas e nossos corações. A paz do mundo repousava na conformidade com os valores e os padrões daquela cultura, da cultura dominante daquele contexto, como também hoje. A paz que o mundo tem a nos oferecer trata de uma conformidade do nosso coração com os valores da cultura dominante do presente século, das quais nós estamos inseridos em nossas faculdades, em nossos trabalhos, em nossas convivências, em nossos condomínios, em qualquer lugar onde nós estejamos no mundo. Nós temos contato e somos contrastados com uma oferta de paz, que é aquela oferta que o Bunyan vai chamar a atenção, da feira das vaidades. Tudo se pode comprar aqui, e confrontar a feira das vaidades é confrontar a paz do mundo. Não querer as vaidades dessa feira é condenar essas pessoas que vivem a partir delas ao inferno e refletir aquilo que de fato para onde elas estão vivendo. E então, no livro de Bunyan, cristão e fiel são presos, fiel é morto, porque chegou a confrontar e não querer ousadamente comprar as vaidades que eram vendidas naquela feira. Assim, o povo de Deus é chamado a resistir à tentação de buscar a paz pelo silêncio ou pela conveniência moral, encarando o desafio de confrontar as distorções religiosas dessa geração, do contexto que nós vivemos, do mundo no qual nós estamos inseridos e vivemos e convivemos, que se reflete no nosso modo de viver, que se reflete no nosso modo de relacionar, de pensar sobre as coisas. Isso, à luz da verdade de Cristo, precisa ser clareado a ponto de nos mostrar que nós estamos vivendo ou não estamos vivendo em conformidade com o Evangelho. Quando escolhemos não confrontar o pecado, ou seja, no contexto de nossos lares, na igreja ou em nós mesmos, no nosso próprio coração, nós estamos comprando uma paz barata, que se relaciona com a minha satisfação pessoal, de respostas evasivas, porque eu não quero mexer com aquilo que parece estar tudo muito confortável. Uma paz barata que não vem de Deus é a paz de Eli, do exemplo que nós temos na Bíblia, lá em 1 Samuel, que preferiu manter a aparência de harmonia com seus filhos e seu ministério, enquanto eles profanavam o templo, enquanto eles agiam de maneira vergonhosa diante do Senhor e do povo. Como Eli evitou o confronto com seus filhos, por medo de perder seus relacionamentos, sua influência ou sua conveniência. Essa paz não é fruto do Espírito, mas da covardia espiritual. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 2, versos 12 a 36. 1 Samuel, capítulo 2, dos versos 12 até o verso 36. Diz assim a palavra do Senhor: Eram, porém, os filhos de... Agora vai. Não foi. Pronto. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 2, a partir do verso 12. Nós vamos ler do 12 até o verso 36. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 2, versos 12 em diante. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Guarda essa expressão. E não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote,
porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomará quanto quiseres. Então ele lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor, aquele se referindo a Samuel. E voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. E então a narrativa traz novamente o olhar para Eli e seus filhos, e vai dizer aqui no verso 22, era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazei tais coisas? Pois todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama que esta que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor, pecando o homem contra o seu próximo. Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os teria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Veio o homem de Deus a Eli, e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso, para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, e esse para mim é o momento, é o ápice dessa narrativa, e tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores e todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim permanentemente, porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desmerecidos. Eis que vem dias, e cortarei o teu braço, e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais homem velho nenhum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus. Há um tempo, com o bem te fará Israel, e jamais haverá velho na tua casa. Percebam que a narrativa ela é construída fazendo um paralelo entre o modo de viver dos filhos de Eli e como Samuel crescia diante do Senhor. E então Deus vai trazendo esse contraste para mostrar a perversidade com a qual aqueles que serviam a igreja, que serviam no templo, que eram filhos de suas próprias vontades, a ponto de prostituir-se e roubarem do Senhor. A condição espiritual dos filhos de Eli fica evidente do verso 12 ao verso 15. Eles eram filhos de sacerdote, mas descritos como filhos de Belial. Eu pedi que guardasse essa expressão, não malditas ou imprestáveis. Assim eram classificados os filhos de Belial, alguém maligno, sem proveito algum. Ainda mais alguém que servia ao Senhor, sendo assim rotulado. Eles não conheciam o Senhor. Isso é um indicativo de que a sua fé era inexistente, apesar de sua posição. Nós podemos estar na igreja por conveniência, buscando afagar o nosso coração de alguma forma, buscando estimular alguma espiritualidade em nossas vidas, sem nenhum compromisso verdadeiro com o Senhor, sem nenhuma responsabilidade concreta com o Senhor.
Eles profanavam as ofertas, desprezavam, desrespeitavam o culto e afrontavam o povo de Deus. A omissão de Eli como pai torna-se algo digno de exortação pelo próprio Deus. Depois, pelo homem que Deus levanta ali para estar diante dele, vai dizer que Eli sabia dos pecados de seus filhos, mas ele não exerceu autoridade sobre eles. Seu confronto foi tímido, passivo, sem disciplina, sem correção, sem mudança de comportamento, porque ele mesmo se beneficiava daquilo. Ele tenta apaziguar o problema com palavras mansas, mas sem ação. Compra uma paz barata, como a que mencionei aqui anteriormente. O julgamento divino, ele é sagaz. A partir do verso 27 até o verso 36, o homem de Deus é enviado para declarar a condenação sobre Eli e sobre a sua casa. Deus o acusa de honrar mais a seus filhos do que a ele. Uma sentença dura é proclamada, não haveria, sua descendência seria cortada, teria um fim. No caso de Eli, nós temos um retrato, e eu queria fazer uma conexão, usando essa narrativa como ilustração para a exposição. Nós temos com Eli um retrato de como o pecado da omissão se manifesta numa intenção ineficiente de comprar uma paz com o pecado, de comprar uma paz que não corresponde a um compromisso genuíno com a vontade do Senhor. Como pai e sacerdote, sabendo do pecado de seus filhos, ele se cala. Suas repreensões são brandas, são tardias, são ineficazes. A denúncia profética é severa: honrastes a teus filhos mais do que a mim. Muitas vezes nós somos tentados a respostas evasivas diante de responsabilidade que deveríamos assumir diante do Senhor. E então, em vez de confrontarmos, de exortarmos, de admoestarmos em amor, nós nos omitimos. Nós compramos a graça barata, nós compramos a paz barata, de não apontar, de não, às vezes conosco, às vezes com o nosso próprio coração, porque nos dá prazer, porque estamos tão acomodados a isso, e nós não queremos perder. Então vale a pena ter esse espacinho para o pecado, porque isso me satisfaz de alguma forma. Cristo morreu radicalmente, não por parte da sua vida, não por parte da vida da igreja, mas por ela toda. Não há nada que deva ficar de fora da responsabilidade, do compromisso de uma vida vivida diante do Senhor, de uma responsabilidade assumida com o Deus vivo e verdadeiro, com a certeza e a expectativa de uma graça futura muito maior do que qualquer coisa que podemos experimentar nessa terra. A paz do diabo é feita de silêncio diante do pecado. Ele preferiu manter as aparências de paz. Um lar que aparentava estar em harmonia, mas estava debaixo do pecado, escravo do pecado, servindo ao pecado. Ele não exerce o seu papel de pai ou de sacerdote. O próprio Cristo vai dizer lá em Mateus: não penseis que vim para trazer a paz. Não vim trazer paz, mas espada. A paz do diabo é complacente com a impiedade. Ele amava mais a estabilidade, a reputação, o cargo do que a verdade. Essa paz é um acordo com o erro, é um cessar-fogo covarde com o pecado. Nós deixamos de travar uma batalha em nossos corações contra o pecado, contra o velho homem, contra a velha natureza, e buscamos uma paz entre o velho e o novo homem que não pode haver. Não é assim que viveram as testemunhas de fé que nós temos ao longo de toda a narrativa bíblica. E assim, quando o fizeram em pecado, e isso trouxe graves consequências para suas vidas, para suas famílias. A paz do diabo destrói famílias e ministérios. A omissão de Eli resultou não apenas na sua desgraça familiar, seus filhos mortos, mas também na desonra pública de sua vida, de sua família, de seu ministério. Ele quis preservar a paz do seu lar a custo da verdade. Era uma paz baseada na covardia, era uma paz fundamentada na idolatria em relação aos seus filhos e na omissão diante do pecado. Ele resolveu honrar a seus filhos mais do que a Deus. Meus irmãos, às vezes nós somos incentivados pela nossa natureza pecaminosa a ter um comportamento parecido com Eli, talvez sobre outras explicações, sobre outras coisas, outras circunstâncias da vida.
ter um pecado ativo de estimação em nossos corações e buscarmos um espaço para ele em nossas rotinas, em nossas vidas. Como ensina João Calvino, comentando o texto, não corrigir o erro é aprová-lo. Quando pais se calam diante do pecado de seus filhos, eles se tornam seus cúmplices. Quando nos tornamos omissos em relação aos pecados dos nossos cônjuges, nossos amigos, nós muitas vezes nos tornamos cúmplices daquilo. Deus precisa levantar homens corajosos, mulheres corajosas, para viver a verdade do Senhor em essência e em absoluta consciência diante de quem nós estamos. O propósito de Satanás é uma paz sem santidade. Isso não conversa com o Evangelho da graça. Isso não conversa com a radicalidade de um Evangelho que olha para Cristo e dizem: tenham o mesmo sentimento, a mesma atitude, o mesmo comportamento, intenção, motivação de Cristo Jesus. Ele é a régua, ele é o modelo, ele é a referência. A paz do diabo oferece um caminho de menor resistência, de tolerância em vez de confronto, de harmonia sem verdade, de aceitação sem arrependimento. É a estratégia de manter o pecado entorpecido e entorpecendo a sua transgressão, sem perceber a sua real condição. Às vezes perdemos a consciência sobre como nós estamos. Nós vamos dando passos e passos e passos, até aquilo se tornar algo tão grande que nós não conseguimos mais controlar. E aí vamos pensar: poxa, onde foi que isso começou? Lá atrás. Porque não é uma queda rápida, às vezes é uma queda lenta. Às vezes são pequenos passos, nós vamos dando em direção ao pecado, e quando nós percebemos a nossa vida está imersa em um lamaçal de vergonha e de humilhação. O diabo oferece essa paz para que as pessoas não sejam confrontadas com a santidade de Deus, para que não vejam gravidade no pecado, para que não sintam a necessidade de um Salvador. É, portanto, uma paz que antecipa o juízo, como no caso de Eli, cuja a omissão trouxe a ira de Deus sobre sua família, sobre sua casa. Assim como Eli buscou preservar a harmonia familiar a custo da obediência a Deus, muitos de nós hoje sacrificam a verdade no altar de nossas conveniências emocionais, para satisfazer os nossos quereres, nossos desejos. Nós consideramos pecar para ter aquilo que queremos. Às vezes coisas boas, mas nós queremos tanto que vale a pena pecar para alcançar. E essa é a compra de uma paz diabólica, satânica, que nos leva para longe do nosso Deus vivo e verdadeiro. Pais que não disciplinam para não perder o amor de seus filhos. Pastores que evitam pregar contra o pecado por medo de confrontar membros e eles saírem insatisfeitos com a pregação. Cristãos que relativizam o Evangelho para manter a paz com o mundo, querem ser aceitos, querem ser engajados. Meus irmãos, o mundo diz: não crie inimizade, não fale de pecado, apenas viva e deixe viver. Mas Jesus disse: não pensem que vir trazer paz. Não vim trazer paz, mas espada. Paz sem cruz é ilusão. Quando calamos diante do pecado para manter uma boa convivência, estamos assinando um contrato com a paz do diabo, com a paz do mundo. Cristo não dá essa paz. Ele dá a paz que nasce da verdade, que nasce da cruz e do arrependimento, que nos leva a uma mudança de vida e não a uma conformidade com o mundo. A verdadeira paz de Cristo não evita a dor, nem foge do confronto. Ela nos chama à santidade, ela nos chama ao arrependimento, ao enfrentamento do mundo e de nossos próprios corações. Eu reforço, já disse aqui em outros momentos, o maior inimigo de nossas vidas, muitas vezes não está lá fora. Não é governo, não é chefe, não é perseguidor, não é... O maior inimigo de nossas vidas, muitas vezes, é o nosso coração. Sutil, nos levando, nos conduzindo ao engano, se não for tratado plenamente pelo Evangelho. A verdadeira paz bíblica não reside em evitar o confronto, mas na reconciliação com Deus. Essa é a prioridade, esse é o valor. Se o problema é o conformismo com o mundo, se o problema da paz do diabo é o não confrontar-se, mas sermos omissos em relação ao pecado, à conduta e o modo de viver, ao estilo de vida, o tratamento ao Evangelho, a reconciliação com o Senhor. Quanto mais de Cristo tiver em nós, menos do mundo haverá.
O problema não é, e eu vou usar aqui um exemplo, uma ilustração de Moody, o problema não é o barco estar no lago, sendo o barco cristão e o lago o mundo. Não há problema o barco estar no lago, não há problema o cristão estar no mundo. Mas há problema quando o lago está no barco. Não há problema quando o barco está no lago, mas quando o mundo está no coração do cristão. Aí nós temos um problema. Aí a paz do diabo já tomou conta de nossas vidas, do nosso coração. Não há verdadeira paz sem confronto com o pecado, sem transformação pela graça do Senhor. A paz que Cristo nos oferece. Eu quero levar seus olhos para o texto novamente, lá em João. Na primeira parte do verso, ela vai dizer: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo. E eu queria chamar a atenção para algumas expressões aqui. Deixo com vocês, ou dou a vocês. Ele está usando o sentido de legar, de deixar uma herança, um legado. Jesus está prestes a partir. Falei sobre o contexto aqui da mensagem. Ele está trazendo ali as últimas palavras, essa mensagem no cenáculo. E então ele vai dizer: olha, eu estou deixando com vocês uma herança. Estou deixando com vocês uma paz. Uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que deverá guardar o vosso coração e a vossa mente, como Paulo vai citar lá aos Filipenses. Quando nós deixarmos a ansiedade de lado, entregarmos tudo ao Senhor, deixar de viver preocupados em como vamos nos reconciliar com o mundo, mas buscarmos a verdade do Senhor sobre todas as coisas. Essa paz que excede todo o entendimento é então trazida por Jesus como um legado espiritual de sua missão. Calvino vai interpretar essa paz como a tranquilidade de consciência que nasce da fé na reconciliação com o Senhor. Não é quando nós encontramos o afaro do mundo, a aceitação do mundo. Não é quando nós moldamos a igreja a gosto do freguês. Se você gosta de falar do que... vamos escolher agora qual vai ser a pregação do próximo domingo. Vamos passar uma enquete. O que a igreja quer ouvir? Quando fizermos isso, estaremos perdidos. Quando começarmos a moldar a nossa igreja, quando começarmos a moldar a pregação do Evangelho de acordo com o que os ouvintes querem, isso aqui não passará de entretenimento. Estaremos comprando uma paz barata, uma paz do mundo. Não foi assim que Cristo nos ensinou. Não foi esse legado que Ele nos deixou. A minha paz dá ênfase à origem da paz. É a paz de Cristo, diferente da paz do mundo. Cristo contrasta a paz verdadeira, genuína, com a paz ilusória, efêmera, transitória do mundo, que é dependente das expectativas, das circunstâncias, dos momentos. A paz de Cristo, ela é interior, ela é fruto do Espírito Santo, ela não pode ser retirada de nós, ela é permanente. Ele nos deixa uma herança viva em nossos corações. A paz de Cristo é aquela que foi comprada pela cruz, sustentada pela sua ressurreição. Paz não é ausência de conflito, mas plenitude na promessa do Senhor, segurança nas promessas do Senhor. Há ainda uma referência importante no modo como Cristo trata a paz aqui, como ela é adquirida. A paz de Cristo é dada, ela nos é dada, deixada por Ele, isso é graça do Senhor. Não está em nós alcançá-la, em nenhuma capacidade que nós tenhamos, em uma habilidade de articular isso com Deus. Ela nos é dada de graça. Ela é permanente, ela é transformadora. A paz que Cristo nos deixou é sua própria paz, a mesma que Ele desfrutava em meio às suas aflições. Meus irmãos, a vida cristã não é ausente de problemas, não é ausente de conflitos, não é ausente de dor, mas a paz de Deus, ela excede todas essas coisas. Ela nos sustenta em meio a todas essas coisas. A paz de Deus, ela é dada pela reconciliação. Ela é uma paz de consciência que nasce do perdão do Senhor. Ela é uma paz com os outros, como fruto do amor cristão. Ela transforma e move as nossas vidas na direção do Senhor. O mundo pode dar prazeres, pode dar seguranças temporárias, mas não pode acalmar o nosso coração em meio à morte, à culpa e ao juízo do Senhor.
Somente a paz do Senhor pode. Moody, citei uma ilustração de Moody agora há pouco, era um evangelista prático, objetivo, e ele destaca a dimensão vivencial da paz de Cristo como um oceano calmo dentro da alma, mesmo quando as ondas do mundo estão agitadas. Imagine você em meio às ondas agitadas do mundo e um coração calmo dentro da alma, resistindo ali, não se submetendo às circunstâncias. Eu gosto de uma ilustração trazida por um quadro, acho do período renascentista, que ele mostra Daniel na cova dos leões. Eu não sei quantos atinge, muitos livros de história, de arte, trazem a imagem desse quadro. Eu não me recordo agora quem foi o pintor, mas está Daniel assim na cova dos leões, os leões enfurecidos dentro da cova, e Daniel olhando para a abertura da cova, sereno, tranquilo, como quem está olhando o Senhor lá em cima. Essa é uma paz que excede as circunstâncias, de confiança em meio à cova dos leões. Talvez uma paz que nos faça dormir no barco em meio à tempestade, como Cristo vivenciou, a ponto de confrontar os discípulos: por que vocês são tão tímidos na sua fé? Cristo está no barco conosco. A ausência da paz possa nos levar, como Pedro, a olhar para as ondas e começar a afundar, se buscarmos fazer as coisas pelos nossos braços, pela nossa força, pela nossa capacidade. Paz não é ausência de conflito, mas presença de Deus. A Bíblia apresenta a paz de Deus como um conceito rico, que vai muito além da tranquilidade. Ela refere-se à plenitude, à integridade, na harmonia de um coração com Deus, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio à confusão. Essa paz está fundamentada na reconciliação com Deus por meio de Cristo, e não na ausência de conflitos externos. Portanto, o conflito não é um sinal de ausência de paz divina. Nós podemos estar em meio ao conflito, em meio à dor, e plenamente confortados pelo Senhor, e dando testemunho de que fomos salvos para algo muito maior do que as circunstâncias às quais nós possamos estar enfrentando. Muitas vezes a paz de Deus se manifesta justamente em meio ao lugar não planejado por nós, mas planejado por Deus para fazer em nós a sua vontade. Em meio às nossas confusões, em meio às nossas desconexões com nossas zonas de conforto, porém é quando nós confiamos nele e não nas circunstâncias que nós podemos encontrar, experimentar e viver a paz de Cristo. A paz de Deus, ela é conhecida por nós em meio aos conflitos, em meio à perda, em meio à dor. E aqui nós tocamos num ponto crucial. Deus, em sua soberania, me permita dizer isso e peço que tu possa entender com clareza. Deus, em sua soberania, usa o sofrimento como um meio de santificação. Os puritanos chamavam isso de providências amargas. Deus usa situações amargas como suas providências para nos tratar, para moldar o nosso coração. A teologia bíblica, ela rejeita qualquer forma de triunfalismo, que sugira que a vida cristã está livre de dor, livre de problema. Não é assim que nós vivemos. Pelo contrário, a teologia bíblica genuína, ela reconhece o sofrimento como um meio ordinário de Deus para nos conformar à imagem de Cristo Jesus. A paz de Deus não é anestesia, mas é uma presença fiel em meio à cirurgia da alma, a transformação de nossas almas. Deus muitas vezes permite que passemos por conflitos e por dores, para nos afastar de uma falsa paz, de uma falsa zona de conforto, daquele que o mundo tem colocado muitas vezes no coração do cristão. A dor pode ser uma bênção de Deus para nos tirar da conformidade com a paz do diabo. E talvez Deus possa estar usando isso na sua vida agora. A dor que nos acorda da letargia espiritual, que nos move, que nos incomoda do lugar que nós estamos. Essa frase é teologicamente profunda, porque muitas vezes nós nos acomodamos a uma paz que nada mais é do que uma conivência com o pecado. Estamos tão acostumados com o pecado que é melhor deixar como está. A ausência de confronto e falsa estabilidade espiritual é reflexo da paz do diabo, não é reflexo da paz de Deus. Essa paz do diabo, ela nos conforma com o mundo,
E a dor quebra a corrente que nos prende às ilusões transitórias de uma vida sem Deus, que nos prendem a esse mundo. A dor, nesse contexto, não é uma punição séria, mas uma intervenção da misericórdia do Senhor em nossas vidas. Eu não quero que você saia daqui dizendo, agora eu quero dor, então, porque agora eu vou... Não é isso que eu quero dizer com vocês. Mas que vocês possam aprender a confiar no Senhor e buscar a paz de Deus, mais do que as circunstâncias. A dor é, como disse C.S. Lewis, o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. É melhor ouvir pela dor do que não ouvir. É melhor ser conformado e tratado pelo Senhor. Tirado da nossa zona de conforto pecaminosa, longe do Deus vivo. Porque Deus, em sua graça, vai permitir que passamos por perdas, por crises, por enfermidades, por provações, para nos arrancar da paz do diabo, para nos arrancar da letargia, do conformismo com o mundo. Há um missionário, um médico, chamado Dr. Paul Brand, não sei quantos aqui já leram, ele tem um livro junto com o Philip Yancey, se eu não me engano, o nome do livro é O Presente da Dor, ou A Dor é um Dom, se eu não me engano é esse o nome do livro, mas eu vou passar um pouco da ideia de outros artigos, outros escritos do Paul Brand. Ele foi um médico missionário. Ele tratou pacientes com hanseníase. Não sei se vocês sabem o que é hanseníase, mas tira lepra, a insensibilidade da pele em relação às coisas. Então, a pele vai se tornando insensível, você não vai sentindo mais as coisas. E ele tratou pacientes com hanseníase, na Índia principalmente, mas também nos Estados Unidos. E ele destacou algo notável. A ausência da dor leva à autodestruição. Pessoas com hanseníase se machucam sem perceber, porque não sentem dor. E por isso as suas feridas infeccionam sem cuidado. Então ele vai fazer uma conexão bíblica profunda de como a dor é importante, como a não sentir dor, não ter sensibilidade, pode ser destruidor, pode ser destrutivo para nossos corações. Porque o mesmo acontece nas nossas vidas. Quando não sentimos a dor do pecado, quando não somos impactados ou incomodados, quando a nossa percepção está cauterizada e acomodada ao mundo, em paz com as circunstâncias. Quando vivemos assim, omissos, estamos em grave perigo. Cauterizados, sem sensibilidade, estamos em grave perigo. E a dor nos alerta de que algo está errado, que precisa ser tratado. E isso é um presente, não é um castigo. Paul Brand, ele vai escrever, Deus projetou o sistema de dor com sabedoria. Ele nos ama o suficiente para nos alertar que algo está errado. Meus irmãos, a ausência de dor em nossa alma, quando pecamos, mostra o quanto nós estamos conformados com a paz do diabo. Quando somos incomodados, quando dói, quando nos humilha, aí sim, puxa vida, a esperança de tratarmos isso logo. Mas enquanto estivermos insensíveis, cauterizados, nós vamos continuar vivendo no pecado até que algo mais grave aconteça, e algo mais grave aconteça. E vamos estar perdidos nas consequências que os nossos pés foram trilhando até ali. A dor, quando interpretada pela lente da cruz, não é um sinal de abandono, mas de discipulado. A paz que Deus oferece não anestesia o crente diante do pecado. Ela o desperta, ela o confronta, ela o cura, ela o sustenta. A falsa paz, sim, oferecida pelo mundo, sim. Ela nos deixa comprometidos e corrompidos com o seu conforto, com o seu afago. A falsa paz é o próprio coração enganoso. E essa precisa ser rompida, precisa ser quebrada. E muitas vezes Deus vai quebrar essa falsa paz através da dor, para nos dar uma paz mais profunda, mais verdadeira, mais transformadora, a paz de Cristo. A paz selada com sangue, a paz sustentada pela esperança, a paz que é conduzida pelo Espírito Santo, que Ele outorga, que Ele faz habitar em nossos corações. A paz do diabo é confortável, é silenciosa, mas é destruidora. Ela é uma calmaria que precede o naufrágio. Eli foi julgado não apenas pelo pecado dos seus filhos, mas por ter ele mesmo se calado, quando deveria ter falado. A teologia
nos lembra que o Evangelho confronta antes de consolar, que Cristo veio trazer espada antes da paz, e que a verdadeira paz vem da redenção, e não do conformismo com o mundo, não pela omissão. O texto de João 14, 27, e eu quero conduzir a nossa conclusão. Ele confronta diretamente a paz do diabo. Ele confronta aquela sensação de bem-estar que causa uma insensibilidade na nossa alma, que nos mantém longe da dependência do Senhor, da percepção de que Deus é soberano sobre todas as circunstâncias. Jesus expõe essa falsa paz, prometendo nos dar um legado, uma herança de uma paz muito mais, uma paz permanente de fato, muito mais poderosa, muito mais transformadora. Ele expõe essa falsa paz. Ele vai dizer que a paz dele não é como aquela que o mundo dá, em contraste com aquela que ele buscou com seus filhos. Mas Jesus não negocia com o pecado. Ele não faz acordos com o pecado para preservar uma falsa harmonia. Ele enfrenta o pecado. Ele julga o mundo e ainda assim oferece paz. Mas uma paz que começa com o confronto e termina com reconciliação. Somos convencidos da justiça do Senhor e depois reconciliados com esse Deus, por meio da justiça dele, satisfeita em Cristo Jesus. Essa é a paz verdadeira. Essa é a paz que nos move a enfrentar um dia após o outro, certo que aquilo que recebemos por herança ainda haverá de ser alcançado numa graça futura muito maior do que já temos experimentado hoje. Paz, não compre a paz com silêncio. Deus nos chama para sermos sacerdotes em nossos lares. Silenciosos diante do pecado, nunca. Nunca fomos chamados para isso. Nunca fomos chamados para ser amigos dos nossos filhos. Fomos chamados para ser pais. Pai e mãe. Líderes, confrontem o pecado com amor e firmeza. Não sejam seletivos para não magoar ou para não perder a influência. Mas busquem o coração, busquem o tratar, busquem a reconciliação com o Senhor antes de com você. A omissão não é misericórdia, ela é covardia. Jovens, não confundam permissividade com amor. Nem tudo que é paz de Deus. Cuidado com a aparência de liberdade que esconde rebeldia. Cuidado com o comportamento moldado pelo mundo, sexualizado, libertino, e a fim de preservar relacionamentos ou criá-los. Não devemos nos conduzir assim. Igreja, preserve a santidade no ensino e na prática. A disciplina eclesiástica é um dom de Deus. Negligenciá-la traz juízo para a igreja, prejuízo para o reino. Enquanto a paz do diabo esconde o pecado, a paz de Deus o revela para curá-lo, para tratá-lo. Enquanto o diabo diz, fique quieto, está tudo bem, o Evangelho diz, arrependa-se e viva. Não se turbe o vosso coração, termina o versículo, nem se atemorize. Não se turbe, o verso indica uma inquietação, uma desordem interior. Não andem em desordem interior, em confusão de alma. Nem tenham medo, nem fiquem com medo, nem se acovardem diante das coisas. O uso é enfático, não fiquem inquietos, nem tenham medo das coisas. A paz de Cristo é como uma âncora lançada do céu, escreve Calvino, firme mesmo em meio às tempestades desse mundo. Se queremos paz verdadeira, ela virá pela cruz. Não pela força do nosso braço, pelo nosso jeitinho, pela nossa acomodação. Pela morte do eu, pelo confronto com o pecado, pela disciplina no lar e na igreja. Não há paz onde Deus não reine. Convido a cada um a refletir sobre sua própria vida, sobre essa perspectiva. Estamos buscando em nosso comportamento, em nossa vida, em nossas prioridades, uma paz com o mundo, ou experimentando a paz de Deus, que pode trazer e irá trazer, diz a palavra do Senhor, inimizade do mundo. Queremos ser amados pelo mundo, ou viver uma vida como aqueles que foram amados por Deus, por quem Cristo morreu.
que os nossos Instagrams, que as nossas condutas relacionais, que o modo como lidamos com nossa família, nosso emprego, que a nossa moral e ética no trabalho reflita que temos paz com Deus. Que não deixemos de viver a verdade do Evangelho para agradar ninguém, para buscar a paz com ninguém. Se teremos a paz verdadeira, devemos olhar para Cristo. E que o Espírito Santo nos dê a coragem de rejeitar essa falsa paz, essa paz do diabo, e viver a verdadeira paz de Cristo, aquela que santifica, aquela que confronta, mas que cura, que trata com os nossos corações. Deus tenha misericórdia de nós, Ele possa aplicar a sua palavra em nossos corações, que nós como igreja possamos nos comprometer com Deus acima de todas as coisas. Aí seremos verdadeiros adoradores. Aí vamos refletir de fato o caráter de Cristo e o amor dele por nós. Que assim seja em nossas vidas.